Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus com os 12 apóstolos, mas também com algumas mulheres que o seguiam. Hoje nós podemos dizer que a maioria das pessoas que participam da igreja, penso que no mundo todo, não sei se tem alguma exceção, a maioria das pessoas que participam da igreja, a igreja ela continua viva, continua forte, continua dinâmica, graças às mulheres. As mulheres têm uma importância enorme para a igreja, para o cristianismo. Porém, na época de Jesus, era muito comum, falando agora da cultura grega, era muito comum entre os gregos que as pessoas que seguiam os grandes filósofos, os grandes pensadores, eram os homens. Era muito comum entre os judeus que as pessoas que andavam com os rabinos, com os líderes do templo, eram os homens. Na época de Jesus até dizia que um homem não podia conversar a só com uma mulher, mesmo se fosse em público. Então existiam algumas leis muito rigorosas em relação à mulher. E abrindo um parênteses, tem algumas pessoas, e agora indo para o Império Romano, entre os filósofos gregos, alguém que para ser discípulo de um filósofo, para estudar filosofia, tinha que ser o homem. Entre os rabinos, as pessoas que andavam com as pessoas importantes do templo, precisavam ser os homens. Na época de Jesus, o grande império, a grande força política era o Império Romano. Então o Império Romano tinha algo chamado pater familias. Pater familias dizia assim: o homem é a cabeça da casa. O homem sendo a cabeça da casa, tudo está ao serviço dele. Antes das mulheres zangarem e ficarem aí falando, onde que o padre quer chegar? Calma aí que vocês vão ver onde que o padre quer chegar. Então o Império Romano dizia que o homem era a cabeça da casa. E tudo aquilo que estava na casa girava em torno do homem. O homem podia ter várias mulheres, a mulher deveria viver para servir o homem. Era uma sociedade totalmente paternalista. Como que as coisas começaram a mudar? As coisas não começaram a mudar com o feminismo que temos hoje. Tudo isso começou a mudar, e aqui nós precisamos ter clareza disso. Tudo começou a mudar quando Jesus instituiu o sacramento do matrimônio. Com o matrimônio, aqui foi a maior revolução cultural na vida das mulheres. E aí alguém que gosta de sociologia, de história, talvez pode mostrar para o padre se isso é mentira ou se aquilo que eu estou dizendo não é verdade. Até Jesus instituir o sacramento do matrimônio em todas as sociedades da história, sociedade chinesa, sociedade africana, todo tipo de sociedade, o homem sempre foi superior e a mulher sempre foi tratada como uma propriedade do homem. Só fazendo uma observação, desculpa, a sociedade chinesa não tem tanto conhecimento, não sei, mas possivelmente também o homem era considerado superior. Como que a mulher foi tratada, como que a mulher passou a ser colocada no mesmo nível do homem, com o sacramento do matrimônio? Veja o que Jesus faz, veja que revolução, algo sem precedentes na história. Jesus diz assim, o homem deixará a sua casa, o homem e a mulher deixarão a sua casa e serão, quantas carnes? Uma só carne, os dois serão um, a promessa é a mesma. O homem deve prometer ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a vida separe, e a mulher também. Então, justiça seja feita, justiça seja feita. O ponto divisor de águas na história que passou a tratar homem e mulher do mesmo jeito, da mesma forma, foi o cristianismo com o sacramento do matrimônio. A maior revolução de todas não são leis que foram criadas no Brasil. Existe, por exemplo, uma lei chamada Lei Maria da Penha. Se uma mulher é agredida, ela vai na delegacia e aí o homem pode ir até para a cadeia. De repente um homem, se ele não paga pensão, não sei como que é em Portugal, um homem, se ele não paga pensão, ele pode ir até para a cadeia. Então são leis que defendem as mulheres. Mas a maior lei, o ponto determinante na história da humanidade para homem e mulher serem tratados da mesma forma, foi o sacramento do matrimônio, foi Jesus. Jesus é um divisor de águas. Jesus diz que os dois
foram criados à imagem e semelhança de Deus. E veja que bonita que é a interpretação teológica. Existem teólogos que dizem isso, eu acho uma interpretação muito bonita. A mulher foi tirada da costela de Adão. Por que a mulher não foi tirada da cabeça de Adão? Porque senão o homem seria mais inteligente do que a mulher. Por que a mulher não foi tirada da perna e do pé de Adão? Senão o homem iria pisar na mulher. O que significa a mulher ter sido criada da costela do Adão? A mulher foi criada do lado do homem. Os dois se complementam, os dois devem caminhar juntos, os dois possuem a mesma dignidade. Então, isso só existe na religião. Começou na judaica, mas principalmente na religião cristã. E aqui aparece Jesus com mulheres seguindo ele. Isso daqui era inédito. Nenhum líder religioso tinha mulheres seguindo Jesus. Jesus, ele atrai e traz mulheres para o seguir. Existe um ponto, e algumas mulheres, possivelmente aqui não, mas existem algumas mulheres que vão dizer assim: tudo isso, padre, pode ser verdade, mas a igreja continua sendo machista. Ué, machista por quê? Porque mulher não pode ser padre. Gostaria de ver as mulheres celebrando missa. Fico triste, às vezes, até padre falando isso. Aqui, graças a Deus, nem tanto, mas às vezes freiras dizendo isso. A mulher deve celebrar missa. A mulher também deve ser ordenado padre. Então, deixa eu dizer com muita clareza, veja se vocês conseguem acompanhar o raciocínio do padre. O Papa, ele tem poder de definir algo ex cátedra. O que significa ex cátedra? Significa para sempre. Algo que nunca vai mudar. 13 vezes na história, o Papa agiu de forma ex cátedra. Ele falou, isso não muda mais. Por exemplo, Nossa Senhora assunta ao céu. Não vai chegar um dia que vai chegar um Papa que vai dizer, opa, a igreja errou, Nossa Senhora não foi assunta não, vamos voltar atrás. Então existem alguns temas que estão definidos, são dogmas e não volta atrás. E um desses temas, definido em 1993, pelo Papa João Paulo II foi: as mulheres não poderão ser padre. Por quê? Nós temos que entender o que é o sacerdócio. Quando que foi instituído o sacerdócio por Jesus? Ajudem o padre. Quando que Jesus instituiu o sacerdócio? Na última ceia. Ali foi a instituição do sacerdócio. Jesus não instituiu mulheres como sacerdote. E o Papa João Paulo II diz, nós devemos respeitar a decisão de Jesus, e a igreja não tem autoridade para mudar aquilo que foi instituído pelo próprio Jesus. Por exemplo, se chegar um homem, possivelmente já existe, chegar um homem e falar assim, eu quero ter um filho na minha barriga, eu quero ficar grávido, eu quero ter por 9 meses. Onde já se viu Deus não permitir o homem? Por que Deus é tão feminista desse jeito? Esse homem pode brigar, pode fazer o que ele quiser, ele não vai ter um filho. Porque Deus escolheu e deu a graça, por quê? Um dia a gente pergunta lá para ele. Porque Deus escolheu a graça da gestação para quem? Para a mulher. O homem não vai saber o que é isso. E Deus escolheu o sacerdócio para o homem. Aqui não tem machismo, nem feminismo, não tem divisão de classes. Porque foi o próprio Jesus que quebrou tudo isso. Aqui tem uma vontade divina. Então, o padre encerra a reflexão dizendo assim, principalmente para as mulheres: não deixa que estas ideias modernistas, estranhas e aversas à religião, coloque problemas na cabeça de vocês que não existe. A mulher, ela pode servir, às vezes serve muito mais do que o homem na igreja, serve muito. Então, uma pessoa não precisa ser padre para ter dignidade. Uma pessoa, para ter dignidade, para ser grande na igreja do reino do céu, ela precisa ser santa, ela precisa viver bem. Então, a igreja é para todos. Jesus, que alegria, que beleza. Através do sacramento do matrimônio, ele inclui as mulheres, coloca as mulheres no mesmo nível do homem. Agora não existe homem nenhum superior à mulher. Agora, existem serviços, missões diferentes. A mulher tem a missão de gerar. O homem tem a missão de celebrar a missa e muitas outras missões que são diferentes. Agora, o padre de fato termina
nós vivemos um tempo muito estranho. Existe um hospital no Brasil, não me recordo o nome, que esse hospital está dando hormônios para os homens parar de ter características masculinas. 4 anos de idade, hospital dando, não sei se é hormônio, não sei o que é, hospital dando algo para os rapazes, para os meninos de 4 anos de idade, para eles deixarem de ter libido, prazer, jeito, pelos, características físicas de braço, como homens, para depois que eles terem um pouco mais de idade, poder mudar o sexo dessas pessoas. Então, o que acontece? Os pais vão lá e pedem para os médicos começar a dar hormônio feminino para esses meninos. 4 anos de idade. E aí o menino não vai... A mulher tem o quadril maior do que o homem tem o braço mais forte, é biologia, é diferente. Vai no laboratório, vai perceber que é diferente. Então vão começando a dar características de mulher para o menino de 4 anos. Vai dando. E aí a hora que o governo permitir, quando já tiver uns 12 anos, faz a cirurgia e fala que virou menina. Nós respeitamos a todos? Respeitamos, mas o que é certo, o que é errado. Que Deus nos ajude, nós católicos, quando vemos essas esquisitices, perdão da palavra, essas maluquices do mundo, temos uma santa indignação no nosso coração. Eu, como padre, peço a graça e podem ter certeza, não vou me calar. No Brasil, hoje, vai ser votada a lei a favor do aborto. Uma nação que mata o ser mais indefeso, mais frágil, que é uma criança no ventre da sua mãe, uma nação como essa, ela é covarde e ela não será abençoada por Deus. Que Deus ajude Macau a nunca entrar por esse caminho, que Deus defenda Portugal e, por intercessão de Nossa Senhora, que Deus mude a cabeça desses monstros que querem implementar esta lei, que é totalmente contra o bom senso e a vontade da maioria das pessoas.